Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Atlas Podcast. Meu nome é André Marra, eu sou um dos hosts desse projeto e aqui do meu lado eu tenho meu queridíssimo amigo Ricardo Alexandre e no episódio de hoje vai ser extremamente especial. Nós temos uma super convidada aqui, vamos falar sobre negócios, políticas, bastidores das políticas, projeções aí para o ano de 2022. Só antes, quero pedir a gentileza para você, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber a notificação quando sair um vídeo novo. E a partir daí, Ricardão, faça por gentileza as honras. Olá, é um prazer reencontrá-los e temos aqui hoje uma excelente amiga, uma convidada que muito nos orgulha, muito nos honra, a Indiara Barbosa. A Indiara é conhecidíssima aqui em Curitiba, é um nome de referência no movimento liberal brasileiro. Foi a vereadora mais votada de Curitiba, com mais de 12 mil votos, é formada em administração e ciências contábeis, tem MBA em gestão e vem fazendo um trabalho espetacular aqui na Câmara de Curitiba. Indiara, obrigadíssimo por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vinda ao Atlas Podcast. Eu que agradeço pelo convite, André, Ricardo, fico feliz de estar aqui conversando. Você deu uma valorizada aí no currículo, né? Não, mas com certeza tudo bem. não. Com certeza não. É uma liderança altamente representativa e inspiradora e temos certeza que a sua grande conquista, né, tendo sido eleita em primeiro lugar em Curitiba, foi só um passo, né, de uma trajetória que será brilhante, que vai nos encher de alegrias nos próximos anos. Temos certeza tomara. disso. A gente está trabalhando, né? Na verdade, está trabalhando para melhorar a política, né? Mas tomara aí que a gente traga bons resultados nos próximos anos. A propósito disso, Indiara, de onde veio essa vocação pela política, ou podemos dizer essa paixão pela política? O que te fez participar da política, não apenas como cidadã, mas também como alguém que disponibiliza o seu nome para votação, que participa de eleição e que agora trabalha na Câmara de Curitiba, para a grande alegria de nós curitibanos? Pois é, eu falo que até esse resultado foi surpreendente, assim, porque eu não participava da política antes, né? Eu falo, às vezes, não tenho sobrenome político, né? Não venho de família, enfim, né? A gente sabe que não só no Paraná, mas no Brasil todo, a gente tem famílias aí que estão há décadas na política, vem o filho, o irmão, enfim, então não tem nada disso, nunca tive parentes, assim, na política. Também não sou uma pessoa conhecida, porque a política é interessante até no Brasil, né? A gente tem muitos personagens que são conhecidos, jornalistas, por exemplo, a gente tem vários jornalistas lá na Câmara, né, humoristas, enfim, sim. Então pessoas que têm uma popularidade. E eu não, né? Eu era contadora, então estava atrás do computador, trabalhando, não era uma pessoa conhecida, né? Então, o resultado realmente foi surpreendente. E eu, assim, eu sempre gostei de política, não sei se eu já até contei para vocês, que é uma coisa que eu não conto muito, assim, mas desde a época do colégio, eu estudei no Colégio Estadual do Paraná. E aí eu tinha participava de um grupo de estudos, de história, enfim, já gostava, assim, de política. Tanto que eu fui fazer faculdade, eu até pensei em fazer direito, eu até brinco, que por 2 vezes eu pensei em fazer direito, não fiz, agora eu faço as leis, né? Mas eu acabei fazendo ciências sociais, minha primeira faculdade, entrei na Federal, tal, com 17 anos, e gostava bastante de ciência política, de sociologia, de antropologia, mas aí falei, pô, não sei se é aqui, enfim, já na faculdade você sente bastante que todos os professores, todos os alunos têm o viés mais de esquerda, assim, né? Então é difícil você pensar diferente, questionar e tal. E eu falei, não, vou trabalhar, vou cuidar da minha vida e fui fazer administração. Então fiz vestibular de novo para administração. E eu até falava que eu tinha vontade de fazer direito, mas eu achava que não ia passar. Achava que era muito concorrido. Depois, com a nota que eu tirei, eu passaria. Teria passado, mas enfim. Daí fui fazer administração, fui trabalhar. Eu comecei a trabalhar até já no colégio, com 15 anos. Depois trabalhei na empresa júnior, na faculdade. Depois que bacana. Foi bem legal, assim. Depois no Banco Toyota, fiquei daí uns 3 anos, que é o banco da montadora. E daí no último ano da faculdade eu entrei numa empresa de auditoria contábil. É uma empresa multinacional que tem no mundo inteiro, faz auditoria em grandes empresas e tem um plano de carreira, tem sabe, uma estrutura assim que eu gostei. Eu falo também que eu gostei do trabalho do auditor,
que eu brinco que eu sou muito certinha, gosto de tudo certinho, e é um pouco do que o auditor faz. Conferir se as coisas estão corretas, né? E aí, me identifiquei com a carreira e fiquei. Daí, logo depois que eu terminei a administração, fui fazer ciências contábeis, que era, né, auditoria contábil, finanças, assim, eu gosto também dessa área bastante. E fiquei lá eu fiquei durante 11 anos, depois fiquei mais um pouco, né? Mas aí, assim, em paralelo a isso, eu gostava de política, gostava de economia. Então, comecei a ler, estudar os autores liberais, enfim. Tendo um contato ali com... Comecei a ver que tinha outras ideias, né? Que não aquelas que eu tinha visto na faculdade, né? Pô, tem outro caminho aqui, porque eu acho que por aqui não vai, né? E aí me interessei por política e eu pensava, pô, um dia eu vou entrar para política. Mas primeiro deixa eu trabalhar, ganhar dinheiro, enfim. E daí, talvez mais para frente, quando eu me aposentar, eu entro. Só que nisso eu conheci o Partido Novo, que acredito bastante nas ideias, né? Que é o único partido que realmente representa as ideias mais liberais e tudo. E pela internet, acompanhei, tal, me filiei ao partido sem conhecer ninguém. E aí, um belo dia, eu resolvi numa apresentação presencial. E aí falaram, venha se filiar, tal. Já sou filiada. E aí fui em outra e tal, e aí falei, um dia eu me candidato, mas não agora, né? Vamos deixar para mais para frente. E aí eles vieram com convite, não, mas a gente precisa de gente nova, enfim. Isso foi em 2018, né? Estavam montando a chapa para... Final de 2017, 2018, a chapa para deputado federal. E aí que veio, assim, mas eu sempre falo que eu não tinha essa vocação política, até essa habilidade, assim, de falar em público, de comunicar com as pessoas, enfim, realmente, até para mim foi uma surpresa, né? Foi um grande desafio, ainda hoje porque a gente tem muito que aprender ainda, mas não era, assim, a minha área, sabe? E como que foi a experiência em 2018? Porque, apesar de ser a sua primeira candidatura, teve uma votação expressiva já, né? Acho que você fez 31 mil votos, salvo engano. Isso, Primeiro, né? Como que foi o sentimento de sair para ação de fato e como que foi fazer campanha, esses bastidores aí? Legal, A motivação foi justamente essa, né? De sair da indignação para ação, né? Aquela reflexão de, pô, eu não estou satisfeita, né, com a política do jeito que eu sei que o nosso país tem um monte de problema e tudo, mas o que eu estou fazendo para mudar, né? Eu tenho um filho também, na época, o Luigi, agora já vai fazer 9 anos, mas na época ele estava com 5. E esse sentimento também de, poxa, eu tenho meus pais aqui, meus irmãos, eu quero ficar aqui no Brasil. Eu também tenho muitos amigos, inclusive, que trabalhavam comigo na empresa. Eu tenho mais de 10, assim, que foram para fora trabalhar com auditoria fora do país e que às vezes não vão voltar mais, né? Então, eu também pensava nisso, pô, será que eu vou para fora? Será que eu não vou? Mas não, eu quero ficar aqui, eu quero tentar fazer alguma coisa pelo meu país. Essa foi a motivação, assim, para entrar, né? E aí, não foi uma decisão fácil, né? Eu imagino. Algumas noites ali sem dormir, porque eu sabia que isso ia mudar minha vida. Também, eu tinha uma carreira, de certa forma, promissora, assim, na iniciativa privada e seria uma mudança, né? E o custo da exposição também, né? A gente sabe que você sair candidato é um custo de exposição absurdo na vida pessoal, assim. E eu não era uma pessoa, assim, de... milhares de amigos, assim, no Facebook, não tinha nem Instagram antes de ser candidata. Bem discreta e tal, e daí esse desafio também, pô, agora vou ter que... Isso vai fazer parte da minha vida, né? Aí, em 2018, eu fui candidata pelo Novo. A gente trabalhou bastante, então eu pensava muito assim, poxa, não tem ninguém, assim... as pessoas do Novo, acho que esse é o principal desafio no partido. A gente tem muita gente boa, competente, mas as pessoas não são conhecidas, né? E esse é o desafio de você chegar nas pessoas. Então, eu acabei conseguindo ali me destacar entre os candidatos, consegui fazer uma campanha mais focada. Eu acabei pegando licença não remunerada do meu trabalho. Então, quando eu fui conversar com o meu chefe, ele falou, olha, não dá para continuar trabalhando e ser candidata, porque o auditor tem que ser independente, não pode se envolver muito com política. Então, eu acabei saindo, pegando uma licença não remunerada e falei, então, já que é assim, vou me dedicar 100%, né? E aí, trabalhei, me dediquei. Foi um desafio, porque eu nunca tinha feito campanha na vida, né? Não tinha experiência nenhuma. Então, eu gerenciava projetos, mas eu até brinco que na auditoria você tem todos os processos, assim, tudo...
você vai fazer uma auditoria passo 1, passo 2, passo 3, tudo já desenhado. Então é muito mais fácil, né? E numa campanha, não, né? Você começa do zero. E pedir voto, ainda mais no Brasil, tem essa questão, né? Sim, do ser político, etc. isso. Você querer, vota em mim lá. O político é muito mal visto, né? Uhum. Eu falo que as reações, assim, quando eram as mais diversas e opostas, assim. Muita gente falava assim, poxa, que legal que você é candidata, que legal ter uma pessoa como você para eu poder votar. As pessoas que me conheciam, mas muita gente, tipo, não quer saber de política. Não, se você quer entrar na política, você quer virar ladrão, você quer roubar, você tem má intenção, enfim, te acusam. Então, as reações são bem diversas. Mas a gente trabalhou bastante, conseguiu estruturar, né, uma campanha, planejar e tal. Tive apoio de muitos amigos. Eu trabalhei nas 2 campanhas com um conselho estratégico, então alguns amigos ali que se reuniam uma vez por semana para pensar na estratégia da campanha. E aí a gente conseguiu ter esse bom resultado. Fui a candidata a deputada federal mais votada do partido no Paraná, 31 mil votos, quase 31 ali. Só que a gente não conseguiu o total de votos para fazer uma cadeira. Então, faltou coeficiente, né? A gente fez, na época, 145 mil. E a última cadeira que entrou foi com 165. Então, 20 mil votos. Tão pouco. Tão pouco, né? No total. E a gente não tinha... a chapa era muito pequena. A gente não tinha candidatos em cidades importantes, assim como Londrina, por exemplo. Enfim. E, claro, eu também... Era a minha primeira campanha. Também é muito difícil você conseguir na primeira, né? E eu acabei planejando a minha campanha muito em cima, assim, com pouca antecedência, e também pouco recurso, né? Eu falo que a gente tem uma ideia de fazer política de forma diferente, mais barata e gastar menos, mas é ilusão você achar que vai gastar zero, né? Ou que vai gastar muito pouco. Você tem que ter, para competir com a política tradicional, você tem que ter algum recurso. Assim. Ainda mais com o fundão agora. Sim, e etc. que é bilionário, né? O desafio é muito grande, assim, muito grande pra gente que não usa fundo eleitoral. E nem fundo partidário, né? Sim. Isso que é importante destacar. Sim. Né? O Novo não usa e, portanto, ele tem uma desvantagem competitiva, né? Porque os candidatos dispõem de milhões e milhões para gastarem livremente em marketing e todo tipo de ação, e ninguém do Novo dispõe disso. Exatamente. Então, você tem que convencer as pessoas que a gente precisa se envolver, participar por vontade, enfim, por acreditar, e é um desafio grande. Mas o nosso discurso, e digo aqui, o nosso discurso como liberais, é um discurso bom, né? Não é possível que alguém acredite que o Brasil presta um ótimo trabalho na educação, na saúde, na segurança. Não, o Estado não presta, tem muita coisa a ser corrigida, o Estado não executa bem essas funções e, portanto, quer me parecer, sem nunca ter participado de uma campanha política, que esse discurso ecoe no coração das pessoas. Sim, com certeza. Os valores do Novo, né, de que os candidatos têm que ser ficha limpa, de não usar fundo eleitoral, de querer um Estado menor, né, menos imposto, menos burocracia, todo mundo concorda, né? Só que na hora de se envolver, daí é mais difícil, né? Eu até brinquei, algumas pessoas tem uma hora de discurso, fala na internet, não sei o quê, mas na hora de, tipo, vamos agir, ou vamos entrar, ou vamos ajudar alguém, apoiar, daí é mais difícil. Então, eu brincava que, às vezes, a pessoa quer que a política se mude sozinha, né? Então, não é. A gente precisa participar. Por mais que, às vezes, a gente não goste de política, eu até falava que era um desafio quando a gente saía na rua para pedir voto. Por exemplo, eu acho que as mulheres se interessam menos por política do que os homens, assim. E quando você sai para pedir voto, assim, é bem comum as mulheres, não, mas eu não gosto de política, não me interessa, não quero saber. Daí às vezes eu falava, né, poxa, você tá com o teu filho, você tem um filho, é o futuro do teu filho, né? E mesmo que você escolha não participar, é uma escolha e isso tem resultado, né? E no dia a dia, né? Eu acho que você pode ignorar a política, mas ela certamente não vai te ignorar, porque no dia a dia ela vai te afetar. Cara, se você sai na rua, tua calçada, o teu trânsito, tudo está diretamente ligado à decisão de um político. Então, é exatamente isso. Cara, você tem que sair da indignação e ir pra ação, seja se candidatando ou seja suportando alguém que você acredita que ele vai fazer diferença. E se você não faz nada, você está ajudando aquele que tem mais recurso, que está lá já, porque é mais fácil para ele, né? E não fazer nada é uma escolha já. Exatamente. Né? Exato. Então, e esse começo, então, ele foi com base num núcleo estratégico que era formado por conhecidos, por amigos, e a campanha, de repente, ganhou tração. Sim. Ela se multiplicou e conseguiu um resultado expressivo, né? Para lá de expressivo. A gente também trabalhou, fez um planejamento.
foi atrás das pessoas, né, explicar para as pessoas, enfim. Teve as pautas também. Eu falo que eu acho que eu usei muito nas duas campanhas, assim, a questão da fiscalização. Essa é a minha principal bandeira de campanha, foi nas duas campanhas e também é no meu mandato, porque é a principal função, na verdade, do legislativo, além de legislar, também é fiscalizar o executivo, tanto o deputado federal, estadual, quanto o vereador, né? Isso está na Constituição Federal. E a maioria tanto os deputados quanto os vereadores, não dão importância para isso. Esse papel de fiscalização é muito fraco, é muito frágil no Brasil todo. Existem pesquisas, estudos, até há um tempo atrás eu participei de uma palestra com uma conselheira do TCE, que ela fez uma tese de doutorado que mostra, assim, no Brasil todo, as câmaras, ela faz um estudo, o processo é muito lento, assim, de aprovar as contas, de entender as contas. Na verdade, os vereadores não têm muita formação nessa área, nem equipes para fazer isso. E isso tem a ver com a minha profissão, né? Então, é o que eu fazia nas empresas, né? Que é olhar as contas, auditar os números, as finanças, e é a função de um vereador, né? Então, eu usei muito isso na campanha, eu consegui explicar isso para as pessoas de forma simples. O que é fiscalizar, o que é auditar? É o que eu quero fazer e é ir lá cuidar do seu dinheiro, do dinheiro que você paga em impostos, que às vezes não é bem aplicado, né? Que, como você falou, os serviços são ruins, o retorno, que a gente paga muito imposto e tem pouco retorno. Recebe pouco, né? Daí a gente tem que pagar de novo, né? Uma escola particular, um plano de saúde, porque o do governo, o serviço não é bom. Então, eu consegui explicar isso para as pessoas. Eu acho que isso fez bastante diferença, né? Também, uma coisa que eu não tinha percebido até a eleição, assim, porque eu fiquei 14 anos na mesma empresa, né? Quase 14. Então, sempre trabalhei lá e tal. Nunca precisei, assim, de indicação e tal. Mas, na campanha, eu consegui perceber que, na minha trajetória, eu tinha conseguido construir uma boa reputação. Ah, legal. Que as pessoas, desde do colégio, da faculdade e dos lugares que eu trabalhei, tinham uma boa imagem de mim. Pô, a Indiara é estudiosa, a Indiara que chancelou a decisão de... Que daí, na eleição, fez diferença, porque as pessoas indicavam, né? Exatamente. Quando você... dá o voto de confiança. Isso é muito importante. E você chegou a se desanimar, assim, ou pensar em desistir depois, não obteve sucesso em 2018, você ficou, tipo, putz, acho que não é por aqui, ou você falou, não, na próxima, 2020, vamos estar lá junto, como é que foi isso aí? O pós-eleição, assim, é meio triste, né? Porque até, assim, pensando no Partido Novo, né, a gente participou de 2 eleições aqui no Paraná, e nas 2 a gente bateu na trave, tipo, não entrou por pouco. Então, por mais que os meus amigos, todos falavam assim, a tua campanha foi uma... Você não entrou, mas foi uma campanha vitoriosa porque você teve um bom resultado. Mas a gente quer ganhar, né? A gente quer ganhar, né? Então, o dia seguinte ali é triste, né? Eu até brinco que tem uma colega, não sei se vocês conhecem lá, do grupo de WhatsApp, que é a Andréia, de Cascavel. Sei que é. Andréia, sabe, né? Um dia ela me ligou e falou, daí como que você tá, Indiara? Daí eu falei... tô meio desanimada, acho que tô meio depressiva, não sei o quê. Daí ela vem assim, eu já vou te dar uma enxada e trazer você aqui pra minha fazenda, essa depressão vai passar. Vai embora rapidinho. E aí, assim, né, você tem que perceber que a vida segue, né? Eu falo que eu tava muito otimista, assim, no final, tinha muita certeza que eu ia entrar, e aí eu falava para as pessoas e tal, né? E você voltar nos lugares e, pô, não deu. Fica pra próxima. Então tem uma ressaca moral ali, né? Mas tudo bem, a gente supera. No meu caso também, como eu tinha pego uma licença não remunerada da campanha, me preparei ali financeiramente, tinha uma poupança que era para outros fins e, pô, vamos ficar alguns meses aqui se dedicar a isso. Só que depois eu voltei para a empresa. Então também trabalho na auditoria, trabalhava, né, na auditoria, e final de ano é sempre muito trabalho. Né, já voltou? Já voltei trabalhando. Então, novembro, dezembro, janeiro, entrei no clima e pronto, não deu muito tempo. Já peguei na enxada. Já pegou na enxada. Então, sem precisar ir para a fazenda, já resolver esse problema. E assim, aí, claro que é uma reflexão, né? Pô, e agora? Será que vou... até para decidir o que você vai fazer, né? Se você vai concorrer de novo ou não, para qual cargo. Eu brinco, o Ricardo tem filho, eu sei que você deve ouvir muito. É igual quando você tem filho, que todo mundo
quer te dar um palpite e dizer como que você vai educar teu filho. Isso Geralmente aqueles que não têm é que sabem melhor ainda como fazer, né? É normal. É incrível, é assim mesmo. E pós-eleição é bem assim, sabe? Eu acho que você tem que esperar 4 anos para ir para deputada. Eu acho que você tem que ir para prefeita. Eu acho que você tem que ir para vereadora. Então, todo mundo tem um palpite. Assim. E, enfim, mesmo assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir as pessoas. Também na minha vida profissional, assim, tive mentores, pessoas que me ajudaram, assim, pessoas mais experientes e tal. O meu conselho também. Então, eu até eu reuni vários, pessoas assim que eu respeitava, enfim, filiados do Novo, apoiadores, assim, que eu realmente considerava. E daí eu reuni, como cada um ficava dando um palpite, eu reuni todo mundo, eram 10, 12, assim, numa sala, e vamos discutir juntos, né? Vamos ouvir, vamos pensar nas possibilidades e tal. E a gente refletiu muito. Até hoje tem algumas pessoas que ainda achavam e que até hoje ficam jogando. Tá vendo? Você devia ter esperado para ir para deputada, para ir nessas eleições, né? Mas a decisão foi muito baseada assim. Eu acredito que a gente precisa de políticos melhores em todas as esferas. No municipal, no estadual e no federal. E a gente tinha também isso de, o Novo precisa fazer as primeiras cadeiras aqui no Paraná, os primeiros mandatários, começar o trabalho. Então, antes da gente eleger deputados, vamos eleger vereadores. Né? Vamos começar pela Câmara. Falta bons vereadores na Câmara, por mais que também eu soubesse que a decisão de ir para vereadora talvez comprometesse a candidatura para deputada agora, né? Mas eu acho que foi a decisão acertada, assim, porque aí a gente tirou o atraso do Novo, né? Que a gente tinha. Então, a gente elegeu 2 vereadoras, né? Eu e a Amália Tortato, que é minha colega, enfim. E ser a mais votada também foi significativo, né? Porque a primeira vez que uma mulher foi a mais votada, de todos, né? Os vereadores. E uma pessoa nova, né? Que todo mundo ficou surpreso. Quem que é essa daí? Quem é, afinal? Quem é a Amália? Quem é a Indiara? E a Indiara ficou em primeiro lugar. Diz que falavam assim, eu até escuto, não sei se... nunca vi, mas falaram assim, que até o governador lá falou, quem que é essa Indianara? Indianara. Sempre confundem meu nome. Daí, tipo, ninguém sabia, porque eu não sou uma pessoa conhecida, né? Mas... Não era. Agora um pouco mais. Muito. Mas assim, a gente conseguiu, né? Daí eu acho que foi furar a bolha, né? Que é um desafio do Novo, que é aquilo que a gente falou. As pessoas não querem votar nos mesmos. Né? Quando a gente vê as pesquisas, mesmo para presidente agora, a maioria das pessoas não quer nem Lula, nem Bolsonaro. Ela só não consegue achar o caminho, né? É nulo, branco ou indeciso, é a maior parte. E para vereador, deputado também. Só que daí chega perto, elas não conhecem ninguém, aí acaba votando ou naquele sobrenome, ou naquele cara do bairro, ou no santinho que acha na rua. Isso acontece. E uma vez uma secretária de um escritório em que eu trabalhei, ela me disse isso, ela não sabia em quem votar, e ela disse assim, ainda bem, doutor, que na hora de chegar lá perto eu achei um santinho no chão e votei. Em quem? Nem sei. É isso mesmo. É impressionante. Hoje em dia chega a ser emblemático. Talvez por isso que tanto candidato ruim ainda consiga voto no Brasil. Sim. E as famílias, né? Os sobrenomes. Porque a pessoa só conhece aquele. Tem esse. Tem um filho. Vamos nesse. Deve ser bom, né? O conhecido. E acho que também foi fundamental essa vitória em Curitiba e lançar luz um pouco, né? Talvez o fato da expressividade de votos, mas também para trazer luz do trabalho do vereador, né? Da contribuição na comunidade local, etc. Porque poucas pessoas, às vezes, entendem de fato o que faz o vereador, qual é a contribuição, e tem um impacto diário, assim, na nossa vida. Então, eu acho que isso também foi uma contribuição excelente, que o Novo e você, por consequência, conseguiu trazer nessas eleições, né? Sim, com certeza. É uma discussão, sim. Muita gente não sabe qual é o trabalho do vereador, né? Até hoje, enfim. Quem são, né? Sim, sim. Quantos vereadores tem em Curitiba? Então... E o político trabalha pouco em Indiara, porque essa é um lugar comum. Olha, né? O povão não gosta, diz que ele não trabalha e que a vida é fácil. Isso. Eu até falo, né, que eu até defendo os meus colegas, assim, dizendo assim, eu acredito que a maioria trabalha muito. Pode ter alguns lá que trabalham poucos, mas eu acho que é bem minoria. Agora, assim... Se trabalha bem... Você trabalha pro lado certo, você trabalha fazendo a coisa certa, daí eu não sei. Mas que trabalha muito, trabalha, né? Porque a gente é vereador 24 horas, né? Então, assim, eu trabalhava muito na auditoria, então eu falo que eu trabalho tanto quanto,
talvez um pouco mais, porque você tem que estar mais ali na internet, presente, conversando com as Respondendo. pessoas. Então, é bastante. Agora, e o vereador, ele tem muito aquilo do atendimento às pessoas, né? Então, que a gente até fala, às vezes, que é o síndico do bairro, que resolve os problemas do bairro, que não é bem a função do vereador, que é mais a função da prefeitura. Mas as pessoas vêm muito com as demandas. Então, mesmo a gente que tem uma ideia diferente, de fazer um trabalho diferente, você tem que atender, né? Então, a gente sempre vai para o lado de tentar explicar para as pessoas, né? Educar um pouco, olha... você tem que primeiro abrir um chamado lá na prefeitura, no 156, enfim, não sou eu que vou resolver. A ideia é que as coisas, que a própria prefeitura resolva de forma simples. Aí eu só vou intervir quando o negócio não funciona, Sim. né? Se não houver resposta, né, no canal adequado. E Exatamente. até nesse sentido, Indiara, acho que é interessante para o público também, como que é o dia a dia de um vereador? Assim, por exemplo, você acorda de manhã, vai para a Câmara e daí o que acontece, o que vocês fazem, para que servem as sessões, Legal. como que é ali os bastidores, se tem pressão política, como que funciona isso? Então, aqui em Curitiba, a gente tem sessões 3 vezes por semana, então segunda, terça e quarta pelas manhãs, a manhã toda, então a gente acorda, está na Câmara, por enquanto ainda está tendo híbrida, né, que algumas pessoas participam online, eu prefiro participar presencial, enfim, tá lá na Câmara mesmo, no plenário. Aí, à tarde, geralmente são as reuniões das comissões. Então, além das sessões plenárias, que são as votações finais dos projetos de lei, tem as comissões. Então, todo projeto ele passa por comissões, tanto as comissões temáticas, então, por exemplo, comissão de educação, comissão de urbanismo, comissão de finanças, quanto a comissão de Constituição e Justiça, né, que é a principal comissão que avalia a constitucionalidade, legalidade dos projetos. E essas reuniões geralmente são à tarde. Então, por exemplo, se você participou de 2 comissões, já tem 2 dias por semana à tarde. E aí você tem que estudar os projetos, né? Então, você vai votar nas sessões, você tem que estudar, se aprofundar, analisar. Nas comissões também. Então, a CCJ, por exemplo, eu fiz parte o ano passado, no primeiro ano. Cada reunião, às vezes, tem 20, 30 projetos para serem pautados. Então, você tem que... Muita coisa, né? A gente tem uma assessoria jurídica, né? Eu até falo também que eu tentei... Quando eu entrei, eu pensei assim... Não, eu preciso fazer direito, porque não dá, né? Só que daí eu tinha muito assim... vamos avaliar. Daí eu pensava assim, eu quero fazer o certo. O que é o certo? Só que daí eu comecei a entender que o direito tem muita interpretação, assim, né? Não, tem uma teoria assim, tem outra assado, tem uma jurisprudência para esse lado, tem outra para o outro. Então, agora eu já estou mais inteirada ali. E aí a minha assessoria conseguiu me convencer. Não, Indiara, você tem uma assessoria jurídica, você não precisa cursar direito, enfim. Porque a gente tem advogados lá, bons advogados. Às vezes a gente conta com o apoio dos voluntários também. A arte de delegar, ajudar. né? Isso é bem importante. Mas a gente precisa se inteirar. Às vezes você é o relator de um projeto, você vai defender o projeto, você precisa se preparar, conhecer os argumentos, enfim, discursar. Nas sessões também, né? Durante as sessões onde a gente vai votar os projetos, a gente tem um horário também para discutir outros assuntos. Então, por exemplo, eu quero discutir, sei lá, por exemplo, educação, né? Na pandemia. Eu posso me inscrever e deixar um tempo ali para discutir. Então, se eu vou discutir, eu também preciso me preparar um discurso. Então, tudo isso é fora do horário da sessão. Porque às vezes as pessoas pensam, mas é só 3 dias, né? Mas você tem que se preparar. E, além disso, atender a população, né? Então, a gente recebe muita demanda dos bairros, de associações de moradores, instituições também, que às vezes a gente vai conhecer, visitar os bairros, né? Como eu disse, mesmo assim, as pessoas... mesmo a gente explicando, né? Não sou eu que vou resolver o problema, né? Mas as pessoas chegam com muitas demandas, assim. E é a função do vereador também, né? Que é legislar, fiscalizar e representar a população. Né? Então, eu fui eleita para representar e, às vezes, vou ter que discutir temas, enfim, defendendo, né, pontos de vista, as pessoas que me elegeram. Né? Então, o trabalho é bem corrido. E, claro, daí à noite, às vezes tem reuniões, tem cursos, tem palestras, enfim. Então, realmente, trabalha bastante. Tem muita coisa para fazer. Final de semana também, às vezes, teve uma enchente, teve um problema... Às vezes você tem que olhar também, ir atrás, enfim. Aí os apoiadores chamam para o podcast às 8 da noite. Às 8 da noite, bem isso. E essa... Novo na rua, né? Novo na rua. Entregar cheque. Santinho na feirinha, no domingo.
Mas você recebe também aqueles pedidos que nós associamos à política tradicional, como, por exemplo, preciso de um botijão de gás, preciso de dentadura. E nesse caso, sim, temos certeza absoluta que você não dá, sabemos disso, mas como interagir com esse público que ainda percebe no político uma figura que vai ajudá-lo com o botijão, com a dentadura, enfim, com algum pequeno favor? A gente recebe sim, então é bem comum, assim, muita gente, pedindo e tal. Eu até falo, essa semana eu estava conversando com a moça que trabalha lá com a gente, né? E ela falando, Indiara, é toda semana. De cada 10 ligações, 5 pedindo coisas. E aí, a gente, primeira coisa, a lei é bem clara e não permite que o vereador, que o político doe coisas. Isso pode ser considerado compra de votos. E a gente tem processo lá na Câmara mesmo, correndo por isso, doação de cesta básica, e que é considerado compra de votos. Então, a gente não pode fazer. Então, a gente tem que explicar para as pessoas, né? Olha, eu não posso. Essa semana eu recebi um cara, enfim, numa situação bem difícil, veio de outra cidade, está sem trabalhar, e a esposa está fazendo um tratamento. Então, às vezes, você fica até com pena, né, da pessoa, enfim, você entende, né, a situação, mas não tem muito aí o que fazer, né? O que eu faço geralmente olha, eu vou tentar identificar onde tem anúncio de vaga de emprego, vou tentar te indicar para algum lugar, enfim, ajudar de alguma forma, né? Mas sem o assistencialismo, né? Mas ainda é bastante comum, assim, então as pessoas procuram bastante. E essa distorção ela é alimentada também pelo fato de que a política tradicional, sabemos nós, vive disso. Né? Há quem procure prestar esses pequenos favores. A Justiça Eleitoral lida cotidianamente com casos assim. Sim. Mas queria saber o seguinte, como é que foi? Nós falamos do day after da eleição que não deu certo. Não propriamente o day after, mas como é que foi o primeiro dia de... Agora eu sou vereadora. É muito chocante, é muito difícil. Sendo mulher, e nós sabemos que, infelizmente, ainda existe uma restrição, uma série de barreiras a serem quebradas pelas mulheres na política. Você sentiu isso? Você sentiu essa maior dificuldade? Perguntando muito objetivamente, alguém por acaso não te levou a sério ou tratava como, não, essa aí é aquela lá do Novo e esse pessoal aí não sabe o que é política? Você teve que lidar com esse tipo de situação? Olha, foi um desafio grande, né? Ao mesmo tempo que uma alegria, né? Pô, a mais votada, enfim, aparecendo no Jornal Nacional. No Jornal Nacional, foi. E no Brasil todo, assim, né? O pessoal falando, enfim. Sim, teve alguns desafios, né? O primeiro, que foi ali uma semana depois da eleição, foi aquela situação da Porta dos Fundos lá. Vocês devem ter acompanhado, né? E que eu acho que mostra um pouco disso, né? Que era, na minha visão, assim, era um pessoal mais de esquerda, que, a vereadora mais votada de Curitiba é do Novo, né? Que a gente como sabe... pode, né? E daí já fizeram uma crítica à sociedade curitibana, né? Que é mais tradicional, que é mais conservadora, enfim. E aí, só que, infelizmente, né, era um canal mais de esquerda e que defende as mulheres na política, na teoria e tal. E aí fizeram aquele vídeo tosco lá, enfim, que teve os dois lados, né? Foi ruim, né? E é triste você pensar que agora que uma mulher ocupa um espaço importante, já tem uma conotação sexual, enfim, que são coisas que as mulheres enfrentam. Mas, por outro lado, também a gente teve a oportunidade de ir explicar a nossa história. Então, acabei indo no Morning Show da Jovem Pan, enfim, que, de certa forma, deu mais visibilidade, né? Então, assim, foi um desafio, mas a gente enfrenta. E eu acho que na Câmara e no dia a dia também, sabe? Claro, teve esse momento inicial ali de é do Novo, é de fora da política. Mas, por outro lado, na Câmara mesmo, entre os outros vereadores, tem, assim, um respeito, digamos, porque, foi a mais votada, enfim. Vamos conversar, vamos dialogar, né? Poxa, isso é ótimo, né? É bom ouvir isso. Sim, a política é isso, né? É diálogo. Então, a gente sentiu desde o início, a gente se preparou também, até eu falo eu e a Amália, porque a gente está sempre próximas, juntas também, divide às vezes a responsabilidade, né, na hora de tomar as decisões e conversa e tudo. E eu acho que a gente foi bem recebida, assim. Claro que
tem algumas situações que você passa, mas que eu também já passei no meu emprego, né? Eu comecei como trainee, mas eu cheguei a gerente sênior na empresa, que era um cargo mais alto, e que as mulheres são minoria, então, nos cargos, né, de gerência e tal. E, às vezes, você enfrenta alguns desafios, assim, que eu sempre digo, mostrando a tua competência, trabalhando sério, trabalhando duro, você derruba qualquer preconceito, né? Eu não gosto muito de ficar reclamando e usando aquilo como desculpa. Sim, se às vezes você enfrenta uma situação ou vê uma situação de preconceito, né, de discriminação, você tem que ser firme e se colocar e dizer, não dá, não é assim que as coisas funcionam. Tanto com a gente, quanto com outras pessoas, outras mulheres, ou até, né, enfim, pessoas de orientação sexual diferente, enfim. A gente não pode aceitar, né, preconceito. São inaceitáveis. Então, a gente tem que se colocar mas no dia a dia, quando você está trabalhando, o que importa é o resultado do teu trabalho. Seja você homem, mulher, enfim. E quando você mostra competência e trabalho, não tem espaço, né, para essas coisas. Entendo. E ali na Câmara também acho que é assim, sabe? A gente tá lá para trabalhar, então não tem muito, não acho assim que teve nenhuma situação, assim, sabe? E em questão de, perdão, Ricardo, eu só pergunto aqui nessa questão de projetos, a gente até perguntou pro deputado Homero como que era na Alep, na Câmara, você acha que tem pessoas assim que tem bons projetos, que acham que é por ali, mas que você fala, talvez essa não seja a medida mais adequada e elas te escutam? Existe um lugar de diálogo com os companheiros, com os outros vereadores? Ou é uma coisa assim mais fechada mesmo, mais naquela velha política, mais difícil de você trazer boas ideias com clareza, com raciocínio ali para tentar direcionar? Como que funciona isso? A gente, desde o início, optou por esse caminho do diálogo. Então, até a gente conversou também com os políticos do Novo, dos outros estados, enfim, e sempre foi falado isso. É melhor você dialogar, tentar, né, conversar, enfim. Tem alguns valores que são inegociáveis. Então, por exemplo, a gente chega na prefeitura e a prefeitura já tem alguns vereadores que são da base, que vão apoiar, enfim. A gente não negocia, então, né, enfim, cargo, nada. Então, tem algumas coisas que são inegociáveis, mas tem coisas que você conversa, que você tenta conseguir dialogar, enfim. Porque é a essência da política, né? Sim. A política é isso. Exatamente. Então, até, às vezes, tem pessoas que falam assim, eu não consigo aprovar nada. Mas, às vezes, a pessoa tem essa dificuldade grande de dialogar. Né? Entendo. Então, aí é difícil mesmo, né? Claro que também para a Câmara, eu acredito assim, que é difícil, às vezes, entender o nosso lado ou as nossas ideias, né? Porque, por exemplo, quando chega para ser votado lá um projeto, teve 2 projetos meio emblemáticos, assim, que um era um projeto que obrigava a colocar telas de proteção nos condomínios, em todas as áreas comuns dos condomínios. Então, em geral, um projeto desse, assim, é visto com bons olhos, porque a pessoa só pensa no benefício. Vai prevenir acidentes, crianças e tal. E ninguém pensa no custo, né? Ou na questão da obrigatoriedade. Então, em geral, esses projetos, assim, todo mundo apoia. Porque é uma coisa boa. Só que não percebe que não são eles que vão pagar a conta, né? Exatamente. E existe uma contraposição de fundo emocional, né? Porque eu imagino que você tentando trazer uma racionalidade a essa discussão, certamente ouviu algo como você não se preocupa com as nossas crianças. Sim. O que é terrível, porque não é disso que se trata. Exatamente. E teve um outro projeto que era para colocar placas nos banheiros públicos, banheiros família, que os banheiros podiam também ser utilizados por autistas. Então, assim, hoje já é possível. Só que os vereadores queriam colocar uma placa a mais para ficar claro que... Então, a mesma coisa. Mas você é contra o autista? Não, é claro que não, né? Só que eu acho que você não pode trazer mais uma obrigatoriedade, mais uma plaquinha, que daí, em vez de incentivar o cara a ter um banheiro que nem é obrigatório, né, em todos os estabelecimentos, é uma coisa que desincentiva ele a fazer uma coisa boa. Até porque alguém vai dizer, se você puser isso e não tiver a placa, um fiscal vai lá multado. e te multa. Exatamente.
Exatamente. Então, de novo, é uma coisa assim, pô, mas mais uma plaquinha. Você tá implicando com uma plaquinha que custa R$15. Só que assim, não é uma plaquinha. O cara tem que colocar centenas na parede, o cara tem... Se preocupar com fiscalização, que é tipo alvará, né? Você chega ali, tem um mosaico na parede do empreendedor. Isso. Então, nessa hora, nesse tipo de projeto, que às vezes a gente vai conversar com o autor do projeto, vai explicar, só que daí é muito difícil do cara retirar, mudar o projeto, e às vezes na Câmara, para a gente defender isso também é um desafio, entendeu? Então, Sim. já teve vezes da gente ser as únicas a votar contra nesse tipo de projeto, que a gente tem certeza, porque a gente está defendendo o que a gente acredita, e a gente sabe que só a discussão do projeto já é importante, porque a próxima vez que um outro vereador for propor mais uma plaquinha, ele vai refletir bem, né? Então, a gente sabe que é importante, mas nessa hora, claro, que daí os teus colegas, elas foram contra o meu projeto. Então, tipo, na hora que você vai discutir o teu projeto, mais difícil. Então, a política é essa negociação, assim, né? Então, a gente até fala, né? Que a gente estava conversando antes de entrar, assim. Às vezes tem que escolher as brigas, né? Claro. Então, alguns valores são inegociáveis e tal. Agora, tem outros que daí a gente... Às vezes é um projeto meio inútil, que tem bastante também, que não vai ajudar muito na nossa visão, mas também não vai prejudicar ninguém, não vai trazer nenhum custo e tal. Às vezes não compensa você ficar lá brigando por aquele que né, tem que ter alguma margem. E os seus colegas fazem alguma censura? Porque nós sabemos que você tem uma política de economia de verba de gabinete contra privilégios a políticos. Isso não gera um burburinho na Câmara? Como querendo dizer, você chegou agora e você vai abrir mão de carro? Que história é essa? Então, a questão assim, de abrir mão dos privilégios, eu acho que é uma coisa... de certa forma, interessante, porque logo que a gente chegou, a gente conseguiu negociar com a mesa diretora. Então, para apoiar o presidente atual da Câmara na eleição inicial, a gente conseguiu colocar algumas pautas nossas, que eram essas de economia de mandato. Então, olha, por exemplo, cada vereador tem direito a um carro alugado. Além desse carro, ele tem mais... horário do remédio. Os vereadores que participam da mesa diretora, que são 7 vereadores, eles têm, além do carro, mais um, por ele ser da mesa. Então, 2 carros. Então, a gente conseguiu colocar para o presidente, e ele conseguiu colocar para a mesa, se a gente apoiasse, que esses vereadores iam abrir mão desses carros adicionais. Que ótimo. Olha só, né? Abriu mão... de 7 carros a mais. E também, alguns vereadores, logo no início... também abriram mão, como a gente. Então, tem, se não me engano, são 9 vereadores, 9 ou 10 que abriram mão. Então, não é só a gente, sabe? O que é bom, né? Porque é isso que a gente fala. A gente não quer ser só o novo que pode abrir mão. Não, é o contrário. A gente quer que mais vereadores abram mão. Outra coisa que também foi interessante é auxílio selo. Então, os vereadores têm carro, auxílio gasolina e auxílio selo, R$ 2.700. Tinham. Só que para esse segundo ano eles cortaram. Que maravilha. Foi mais uma coisa que a gente insistiu e tal, e a mesa diretora conseguiu colocar para a Câmara toda, né? Então, assim, tem algumas pautas que já não são só nossas, né? Que é uma coisa boa. Mas, claro, que tem algumas outras situações. Por exemplo, a gente discutiu no começo do ano o reajuste de salário dos servidores e dos vereadores, enfim. E, claro que eles ficam, né? Porque você está mexendo ali com o interesse, né? Então, às vezes, teve vereador que me ligou e falou: Hanna, você tá sacaneando a gente, não conte mais comigo, enfim, que ficou bravo, assim, né? Mexeu no bolso, né? Nesse dia, eu me recordo que eu pulei o almoço, porque eu fiquei nas suas redes sociais e nas da Malha discutindo. Eu acho que havia um grupo lá de funcionários que dizia, não, mas é um absurdo, como é que vocês não dão um reajuste? Isso, aliás, não é aumento, é só correção e tal. E eu falava assim, mas e a pandemia? Né? E os milhões e milhões de paranaenses sem emprego, e os milhares de curitibanos que perderam emprego, como é que esses vão fazer? E me surpreendeu, porque uma pessoa que discutia comigo, sabe Deus quem era, disse assim, então eu te dou um conselho, cara, trabalhe bastante, pague mais imposto, porque nós vamos ganhar mais aumento, sim. Eu disse, olha, é bastante revelador esse teu comentário.
né? Porque é assim que, infelizmente, muitas pessoas pensam, e por isso o nosso Brasil, o nosso estado, a nossa cidade são do jeito que são, né? Eu disse, lamento pela tua resposta. E é bom que você tenha dado, porque vai ficar aqui para todos que lerem, perceberem como isso é uma concepção errada, né? É uma concepção perversa. Né? E qual foi a grande vitória nesse tempo de mandato? Qual foi aquela que você disse, puxa, que maravilha, se não fosse a minha eleição, nós não teríamos conseguido emplacar isso, ou este projeto, ou revogar essa lei, ou, enfim, fazer essa fiscalização? Olha, eu acho que é um conjunto, assim, não sei, difícil resumir em uma coisa, assim, né? Eu até brinco, às vezes, que eu falo assim, eu não quero ser a vereadora que mais fez leis, né? Pelo contrário, quero revogar leis, né? O máximo possível. E se no meu mandato inteiro tiver uma lei que realmente mudou a vida das pessoas e melhorou muito, vou estar extremamente feliz. A gente trabalhou bastante. Nossa primeira lei que foi aprovada foi a lei que considera a educação como essencial na pandemia. Essa foi excelente. Então, assim, digamos assim, o resultado efetivo, assim, o que a gente queria a educação é essencial, então ela não pode parar. Sim. De certa forma, não foi bem assim, porque ela parou em alguns meses, o prefeito, desrespeitou, digamos, porque... Enfim, né, na pandemia, naquelas situações mais críticas, parou de qualquer jeito. Mas foi uma briga que a gente comprou desde o início, que a gente já tinha comprado antes até, na eleição. Né? Educação é muito importante. Eu falo que, para mim, o lugar que o Brasil ocupa, né, quando a gente vê os índices internacionais, o PISA, enfim, e vê que a educação no Brasil está lá embaixo. Esse descaso com a educação que foi na pandemia só justifica por que a gente está lá no final, né? Porque os países desenvolvidos, o Japão, por exemplo, a maior preocupação deles começou a pandemia, e como a gente vai continuar com as aulas, né? Vamos nos adaptar, tem que continuar. E no Brasil não, né? Simplesmente não dá. Ainda aqui em Curitiba a gente teve aulas online, aula na TV, enfim, que se você for comparar com muitas outras cidades no país não teve nada, né? Então é terrível, assim, para as mães que precisam trabalhar e que às vezes têm que sair dos seus empregos ou deixavam as crianças sozinhas, para as famílias realmente pobres que não conseguem acesso à internet, enfim, é muito difícil, assim. Então vamos todos pagar esse preço, né, Indiara? É algo que ainda trará seus reflexos e péssimos reflexos no futuro. Sim. Na formação desses jovens, dessas crianças. Que aumentou ainda mais a desigualdade, né? Então, a gente já fala muito sobre a desigualdade social. E, né, quem tinha condições providenciou, às vezes, um professor particular, enfim, continuou com os estudos de outra forma, e quem não tinha, enfim, perdeu muito, né? Então, essa foi uma briga importante. No meu mandato, eu foquei bastante também na fiscalização. Então, a gente começou, né, que era a minha pauta, a gente começou com a parte de obras públicas, que a gente sabe que tem obras muito relevantes, que movimentam muito dinheiro no município e que impactam a vida das pessoas. Então, a gente está discutindo agora, até nesse momento, as máscaras. Hoje, amanhã, a linha verde. A linha verde, né? Até ia perguntar esse projeto aí. Porque... E uma coisa que eu entendo que foi importante a gente começou no início do ano, 2021, analisando contrato, aditivos do lote 4.1, que é o lote do Atuba, que é o principal lote. E aí, em junho, a gente já fez um requerimento para a prefeitura, fazendo uma cobrança dura, porque a obra estava muito atrasada. Então, era para ter sido feito... Foi aditivado, prorrogado por 2 anos, então já estava no terceiro... 2 anos e meio, né? E o contrato ia terminar no final do ano passado e só tinha sido feito 10% da obra. Que coisa incrível. Então, era muito devagar. E a gente questionou com a prefeitura, o que vocês estão fazendo, né? E aí... Que justificativa é dada? Eu até ia perguntar, na sua opinião, assim, de dentro, porque a gente, como cidadão, a gente olha, vê, e eu, por exemplo, estudei no Colégio Militar de Curitiba, que passa exatamente no trajeto da linha verde. Quem não é de Curitiba, pessoal, desculpa. Mas, e desde que eu me entendo por gente, tá acontecendo essa obra, faz o quê? Acho uns 10 anos, já 15 anos. 15 anos. E na sua opinião, assim, quem tá de dentro, o porquê que acontece isso? Porque é algo absurdo, assim. A gente até agora tá se aprofundando bastante, assim, nesse assunto. Amanhã a gente vai receber, né, o secretário de Obras na Câmara para questionar. Mas,
né, pelo que a gente já estudou e já entendeu, assim, algumas coisas que eu acho que é importante esclarecer para as pessoas até, né? Que é uma obra grande, ela atravessa a cidade toda, então vai de norte a sul, é bem extensa. E a construção dela foi dividida em lotes. Então, tem uns 4 lotes no norte e 4 lotes no sul. Então, e aí foram sendo concluídos cada um dos lotes. E para fazer essa obra, cada lote tem que fazer um financiamento. O financiamento é burocrático. Todo financiamento, muitos, né, alguns são com a Caixa ou com bancos no exterior. Então, agência francesa, o banco japonês... Tem bancos no exterior que financiam essas grandes obras. E aí, para cada financiamento, você tem todo um processo burocrático de conseguir aprovação. O governo tem que aprovar várias etapas. Então, sabe, o negócio é bem burocrático. E é meio que faz um lote, depois faz o outro. Então, por isso que demora tanto tempo. Então, por isso que eu também morava ali no Bairro Alto. Morei durante 15 anos e faz muito tempo. Eu passava para ir ao colégio e... Só que, assim, a obra vem sendo finalizada a cada lote, né? Então, lá no outro lado da cidade foi terminando, e agora tem poucos que faltam para terminar. Aí, claro, né? Nesse caso, a construtora ela estava em recuperação judicial. Então, estava com dificuldade financeira, porque a construtora precisa... o governo, até tem gente que pergunta assim, tá, mas a prefeitura está pagando e eles não estão fazendo. Não, porque ela só paga quando eles fazem. Então, só foi feito 10%, só foi pago 10%. E a empresa ela tem que ter uma capacidade financeira para meio que se autofinanciar no início. Ela tem que comprar tudo, começar para depois receber do governo. Então, se a empresa tem alguma dificuldade ali, atrasa tudo. E a gente fez esse questionamento bem incisivo. E aí, em dezembro, a prefeitura rescindiu o contrato com ela. Ou seja, viu que eles não tinham capacidade mesmo de fazer e rescindiu. Então, assim, eu também entendo que isso é importante, sabe? Essa cobrança que a gente está fazendo, esse acompanhamento de perto, para que o negócio ande. Sem dúvida. Né? E havia uma postulação até de que fosse criada uma CPI, que não me parece que seja a solução nesse caso. Sim, está sendo discutido isso. Nas semanas anteriores ali, a gente também entende que não tem assim, um embasamento forte para justificar a CPI. A gente sabe que, às vezes, o interesse é mais eleitoral aí, né, do que outra coisa. E a gente sabe que é um problema, que ele tem que ser solucionado. A gente entende que a gente pode ser mais propositivo agora, dialogando, conversando e pressionando a prefeitura. Então, a gente está pressionando, está acompanhando de perto. Se a gente vê que não resolve, né, precisa tomar medidas mais duras, a gente vai tomar. Mas nesse momento a gente optou por não assinar essa solicitação de CPI. Acaba sendo muitas vezes desvirtuada, porque é uma modalidade importantíssima de investigação, de averiguação, né, de prestação de contas, mas muitas vezes se torna um palco político com resultado nenhum. Sim, né, de e modo é o que a gente tem visto no país, né? Exatamente. Então, não só em esferas municipais, mas também na estadual e na federal. O problema só é o custo para a população enquanto isso acontece, né? Porque o trânsito ao redor, agora eles estavam desviando a obra ali. Cara, virou um inferno. Você demora, o pessoal que precisa ir trabalhar, agora a gasolina... R$15. Esse gasto de gasolina, gasto de tempo no trânsito. E são essas coisas que, quando eu digo que o papel do vereador é extremamente importante, se você tivesse dos 38, pelo menos metade fazendo essa pressão, certamente as coisas andariam com uma velocidade maior. É certo que a prefeitura não pode responder pela quebra da empresa. Mas talvez tenha havido ali algum problema na contratação, né? Porque como é que se contrata alguém sem idoneidade financeira para a execução da obra? E esse é um problema. Exatamente. Hoje, 15 de março, quando nós gravamos esse programa, é aniversário de um jurista de quem eu gosto muito, o professor Modesto Carvalhosa, faz 90 anos, é um marco não só do direito brasileiro, mas do civismo brasileiro. E ele tem uma proposta interessante para isso, que são os performance bonds, que são adotados nos Estados Unidos, em que não é propriamente um seguro da obra, mas é assim, uma empresa privada verifica a contratação e ela fica
co-responsável pela execução. Então, talvez esse fosse um modelo a ser discutido futuramente, quem sabe possa ser discutido até no plano municipal, né, porque é incrível e inaceitável que tenhamos tanto tempo para a execução de uma obra. Sim. A gente até se aprofundou um pouco nisso, sabe? No Performance Bond, no início do mandato, a gente teve algumas pessoas que trouxeram, mas a gente entendeu que não daria. A gente até discutiu... Por inconstitucionalidade? Isso, no nível municipal. Então, até a própria a lei de licitações, tem uma lei nova, recente, e ela traz a possibilidade de ter esse tipo de seguro. Então, tem muitas obras que tem, que é parecido com o Performance Bond, que dá alguma segurança, mas em alguns casos fica difícil também você... Em geral, a empresa ela começa a atrasar... enfim, e ela tem alguma justificativa, entendeu? E aí também a gente entra em outra situação que no nosso país tudo é judicializado. Exato. Né? E aí, até a gente conversou recentemente também com a prefeitura sobre essa questão das licitações e tal, e daí eles estavam dizendo que muita coisa os juízes têm cedido mais, têm tido decisões recentes que dificulta qualquer coisa, assim, sabe? Então, o próprio gestor, na hora de fazer uma licitação e tomar decisão por uma empresa, enfim, por mais que tenha embasamento técnico, a questão financeira, né, que sempre se leva em conta, mas aí depois ele pode ser questionado na justiça. Sabe, cada vez fica mais difícil essa judicialização também que o que contribui para o atraso, né, infelizmente. Mas, Indiara, esse é um tema relevantíssimo. Nós sabemos, no entanto, que, infelizmente, uma parte substancial do tempo da Câmara é gasto com homenagens, deliberações sobre nomes de rua e coisas que tais. Desde o início do seu mandato, você sentiu alguma diferença nisso? Ou ainda toda a pressão que você tem trazido para que não haja esse tipo de discussão ainda talvez não tenha gerado os efeitos esperados? Eu acho que esse é um tema que ainda a gente vai ter que conviver por mais um tempo. Tem algumas coisas que a gente está tentando mudar. Então, a gente está discutindo lá na Câmara a alteração do regimento interno. Eu estou na comissão que discute isso. Então, a gente tenta mudar algumas coisas. Por exemplo, que questão de nome de rua, homenagens, não precise serem discutidas no plenário, possam ter parecer terminativo nas comissões anteriores. Isso já acontece em outras câmaras, outras capitais, Porto Alegre, por exemplo. Mas aí sempre esbarra em alguma coisa. A lei orgânica não permite. Então, aí a gente também está agora discutindo uma possibilidade de alteração da lei orgânica. Então, a gente está tentando incluir isso. Vamos tentar incluir. Mas isso é bem difícil, assim, de mudar, sabe? Eu isso não percebo. Percebo mais alguns vereadores como a gente sendo contra, gastar tempo com isso, né? E é até engraçado que tem vereadores da direita e da esquerda que concordam assim com essa pauta, mas ainda são minoria. Então, é uma coisa que a gente ainda tem que conviver. Infelizmente. Uma das coisas, até você estava perguntando, né, sobre o que a gente já está fazendo. Então, como eu disse, fiscalização é um foco, educação básica é um foco, e também da Amália, que ela é presidente da Comissão de Educação da Câmara. Então, a gente trabalha junto nessa pauta. Outro foco, né, do nosso mandato é o empreendedorismo e melhorar o ambiente de negócios para diminuir burocracia. Essa seria uma próxima pergunta. Eu ia perguntar, que eu estava comentando com o Ricardo vindo para cá, como que vocês conseguem auxiliar? Por exemplo, eu vi que vocês lançaram um programa, se não me engano, é o Curitiba Mais Simples. Qual que é o impacto direto? Como que funciona isso? Isso, então esse foi um tema que a gente procurou focar esse ano, né, 2022, que é como tornar Curitiba mais simples efetivamente, né? Até o nosso propósito da bancada para os 4 anos de mandato, é deixar Curitiba mais simples e livre para viver e trabalhar. Então, né, menos burocracia, menos dificuldade para as pessoas que trabalham, que empreendem, e para o cidadão também, né? E aí, a gente... E como eu disse, a questão dos candidatos lá, né? Você tem pessoas que querem candidatos novos e tem candidatos que não são conhecidos. Então, as coisas não se conversam. E a gente também percebe isso nessa área, assim. A prefeitura, ela tem algumas iniciativas legais, até para o empreendedorismo e tal. E você tem um empreendedor aqui na ponta reclamando. Então, sabe? Parece que às vezes não se conversam. Também tem, eu até brinco às vezes, né? Que no primeiro ano eu também fui mapear várias coisas. O que já existe?
até com esse objetivo de simplificar, desburocratizar. E tem um comitê que eu acho que é do governo do estado, que chama Descomplica. Então, que já é um comitê que reúne várias entidades, várias secretarias e tal, com esse objetivo de desburocratizar. Eu brinco até, porque esse é um comitê com mais de 20... eu ia falar já isso, é um negócio extremamente que burocrático. certamente já começaram a complicar com o número de... Então, é difícil, né? Mas, assim, existem algumas iniciativas. Então, o que a gente está fazendo? E essa iniciativa é legal porque ela também foi liderada por outros vereadores no Brasil, vereadores do Novo e até de outros partidos. Esse programa, assim, vamos desburocratizar, vamos entender aonde que o calo aperta na vida do empreendedor, qual a maior dificuldade dele, para a gente tentar solucionar. Então, a gente já recebeu, acho que quase 50 indicações, assim, reclamações. Está ainda indo apresentar isso para associações comerciais, para grupos, sindicatos, enfim, que tem empresários, pessoas que enfrentam essas burocracias. E a ideia é, daí, fazer uma análise, classificar isso, o que a gente pode resolver com uma lei, com uma revogação de uma lei. Municipal, o que tem que ser municipal, o que tem que ser estadual. A gente até já conversou com o próprio Homero, que é deputado, né, estadual aqui do Paraná, para trabalhar junto com ele, enfim, fazer parcerias. O que é iniciativa da prefeitura, do executivo, que não pode ser, né, iniciativa do legislativo, mas que a prefeitura pode melhorar, até o que é iniciativa federal, enfim, e a ideia é, no final, fazer um caderno resumindo isso e tomando as providências para solucionar esses problemas, né? A gente sabe que essa pauta da desburocratização também é uma pauta que outros vereadores defendem também. É difícil você ser contra, né? Exatamente. Por mais que, às vezes, você está contribuindo para burocratizar e não perceba, né? Que acontece. Mas a gente sabe que já apresentou e conversou com outros vereadores para ter o apoio também desses outros vereadores. Então, é um projeto que a gente está focando bastante esse ano, que a gente espera aí que consiga. Já está mapeando, principalmente leis para revogar. Isso é sensacional. Né? Para conseguir desburocratizar, não há como fazer sem que haja uma revogação. Né? Quem sabe um revogaço. E como impacta, né? A gente sempre brinca, eu e o Ricardo, que a gente já tem um mantra do nosso podcast, que é: se você é político, pare de dificultar a vida do empreendedor e do cidadão, né? Não necessariamente você precisa fazer lei, você precisa criar mecanismos que atrapalhem as coisas, porque é impressionante, o cara quer criar lei para tudo, quer colocar barreiras, porque, não, a gente acho que vai facilitar, e no final das contas, você cria nossa, como é difícil, cara. Chegando a resultados opostos àqueles que você pretendia, né? Criando incentivos perversos e que são contraproducentes em relação ao seu objetivo. E que parece tão fácil, né? Se você olhar, você fala, cara, mas isso vai dar merda. E ele não vê. Não, vai dar certo, tá lá no plenário. E eu falo, não é possível, assim, cara. O processo de criação de leis, né? Por exemplo, assim, você vai jantar com um casal de amigos. Daí eles falam sobre uma situação bem específica, assim. Tipo, sei lá, foram no hospital, passaram por uma situação, sabe? Daí o cara pensa assim, eu vou criar uma lei. Vou ter que ter uma lei. Obrigando a que cada hospital tenha agora um determinado aparelho. E aí ele não percebe que, ao fazer essa exigência, ele quebra os hospitais pequenos ou clínicas pequenas. Aumenta o enfim, custo para todo mundo. Aumenta o custo para todos. Exatamente. E aí tem um projeto interessante também, que isso estava no meu programa de campanha, que eu falo que assim, é criar mais burocracia para o político, para dificultar a criação de leis. Isso é formidável. Chama análise de impacto legislativo. Não sei se vocês já ouviram falar. Enfim, já existe em outros países. No Brasil ainda é bem incipiente. Tem um grupo que estuda a implantação no Senado e tal, mas não tem mesmo uma Câmara assim, que tenha, né? Quando você vai criar uma lei, você pensar, refletir muito bem sobre qual é o problema que você quer solucionar. E analisar aquele problema de forma técnica, de forma aprofundada. Quais são as possíveis soluções? O que ela vai impactar? Né? Qual é o custo? Tanto para o poder público, quanto para a sociedade, para o cidadão, para as pessoas. O que a gente tem de dados em relação a esse problema? Né? Então, por exemplo, eu já tenho essa lei, ela foi implementada em outras cidades. Como que funciona lá? Quais são os resultados? Então, o que deve acontecer aqui? É fazer a conta, né? Sim. Fazer uma análise política baseada em evidências, né? Em dados e evidências. Então, a gente até, como eu estou na comissão do regimento interno, a gente na verdade conseguiu colocar
isso no regimento da Câmara, mas não tão obrigatório, sabe? Mais opcional, porque senão não ia passar. Os vereadores tiveram uma resistência grande, mas o objetivo é mudar a cultura, né? Então, como eu disse, eu tenho certeza que quando a gente faz essas perguntas no plenário, né, essa da tela, tá? Quantos condomínios a gente tem em Curitiba? Né? Qual vai ser o impacto? Quantos acidentes a gente já teve por não ter? Nenhum. Então, enfim, qual é o problema que a gente está tentando solucionar realmente com isso? Né? A gente já tem uma legislação urbanística que prevê normas de segurança para os engenheiros, para os arquitetos. Então, será que realmente precisa disso? E isso é legal, esse exercício. A gente já fez aulas, né, sobre esse tema dentro do gabinete. E às vezes a gente pensa assim, vamos criar uma lei que tem tudo a ver com a gente, tipo, sei lá, empreendedorismo e tal. Mas a gente começa... Qual que é o problema que a gente está tentando resolver? Exatamente. Talvez não precise dessa lei, né? Então, será que vai custo resolver? Na ponta, né? Teve a discussão lá dos canudinhos também e vários outros... Então, um dos nossos desafios também é trazer mais tecnicidade para a Câmara, né? Seria excelente. Isso. Então, a gente sabe que não é de hoje para amanhã. Por isso, até quando você pergunta, qual que foi o mais significativo, né? É difícil, um conjunto. Um conjunto. É um processo de longo prazo, né? A gente também é muito zagueiro, né? de não deixar que as coisas ruins passem. Eu lembro que o Roberto Campos falava muito isso, né? Tipo, e eu até acho que a gente tem, até no governo hoje, federal, gente boa que está lá que não consegue fazer nada, mas que está impedindo coisa pior passar, né? Por exemplo, o deputado Gilson Marques, que é um grande engavetador de projetos ruins. CCJ, na CCJ. E é um trabalho fundamental. Pouco visto, mas fundamental. Então é um pouco também do que a gente faz, sabe? Às vezes tem projetos ruins que a gente questiona, aí a gente pelo menos tira a multa, tira a cassação de alvará para, né? Ao menos não penalizar o empreendedor, né? Eu me lembro que sobre projetos nessa linha de o inferno das boas intenções, na legislatura anterior de Curitiba houve uma vereadora que propôs... Eu não me recordo o nome dela e, honestamente, não sei se ela foi eleita ou não, mas ela propôs que cada banda que viesse apresentar em Curitiba, cada grupo musical, tivesse 1/5 de músicos locais. Esse era o projeto dela. Então, quer dizer, eu imagino ela se reunindo com algum músico, com algum parente, músico ou amigo, dizendo, olha, a situação dos músicos é muito ruim. Aqui em Curitiba nós não temos incentivo. Já sei. Se os Rolling Stones vierem tocar em Curitiba, mais um dos membros da banda será um curitibano. Quer dizer, só que isso é tão infantil que não se percebe que é justamente por isso que ninguém mais viria. Né? Imagine uma orquestra vindo para cá e dizendo, não, agora você vai ter que ter aqui o naipe de cordas composto 25% por violinistas locais, como se não fosse necessário ensaiar conjuntamente, como se o entrosamento não contasse. Então, eu acho que isso é o principal tema, né? O inferno das boas intenções. Isso mesmo. Talvez se pense nisso, não, mas a tela vai salvar a vida de crianças. Tá, mas quantas? Obviamente queremos salvar, obviamente a vida não tem preço, mas qual é o custo desse seu projeto? Ele enfrenta um problema real ou imaginário? Né? E enfrentando um problema real, ele realmente traz a melhor solução? Porque é curioso, Indiara, a Lei de Liberdade Econômica, ela já prevê que o juiz e o administrador, quando tomam decisões em processos judiciais ou administrativos, levem em conta o custo das decisões. Isso está lá, artigo 21, 22 da Lei de Liberdade Econômica. Só que ainda não há uma previsão expressa que o legislador leve em conta. Então é formidável essa ideia que você teve, porque seria algo que nós poderíamos dizer análise econômica da legislação. Né? Qual o custo disso? E te parabenizo por essa iniciativa. Eu vou procurar e divulgar nas redes aí essa mudança de regimento, porque é formidável. Ainda que não seja vinculativo, mas é a criação, é um primeiro passo rumo a uma nova cultura. Né? Isso é fundamental. Sim. E como eu disse, isso já existe em outros países. Eu até usei bastante, a Câmara fez o planejamento estratégico há alguns meses e o planejamento tinha muito isso, de ser um exemplo, que a Câmara seja referência e tal. E eu até usei isso. Isso não existe no Brasil ainda. Vamos implementar para que a gente seja referência, né? Para que a gente tenha respeito. Vai ser um pouco mais difícil fazer os projetos. Tem que estudar um pouco mais, mas vai trazer mais qualidade, né? Sem dúvida. Então, é uma coisa que a gente ainda não divulgou mesmo, porque está em aprovação, né? Foi aprovada a alteração, mas o regimento ainda não passou pelo plenário ainda.
mas a gente vai divulgar e eu te mando. Ah, claro. Porque, com certeza, eu acho que é um projeto bem bacana. É assim. um golaço. É um golaço. Marra, eu só queria esgotar um tema que ele me parece Fica à vontade. muito sensível. Nós notamos, por exemplo, que o governo federal, muitas vezes, acaba sendo, independentemente do ocupante do poder, o executivo acaba sendo refém do legislativo. Nada obstante, quando nós vamos para o plano municipal, me parece que é o contrário. Talvez seja um erro de diagnóstico meu, mas a impressão que eu tenho é que quando a prefeitura quer realmente aprovar um projeto, ela aprova. Se isso for verdade, que talvez você possa dizer, não é bem assim, mas se isso for verdade, como é que você, representando a nova política e, portanto, se pautando por valores que são inegociáveis, se pronuncia perante a prefeitura? A minha pergunta ela tem a ver com o seguinte cenário. Muitas vezes o prefeito pode olhar para você e dizer assim, Indiara, veja, qualquer processo, qualquer pauta minha, prefeito, que seja para racionalizar a economia, eu sei que eu conto com o teu voto já. Então, eu não preciso fazer qualquer concessão aos teus projetos, porque eu já sei em todos aqueles que você vai votar comigo. Será que isso acontece ou eu estou sendo aqui muito realista e não? A prefeitura diz não. É importante contarmos com ela, porque ela vai fazer uma defesa efetiva ou não, ou eventualmente ela pode se omitir. Como é que é essa relação? Sim, a nossa postura hoje é de independente, né? Então, a gente não é base, né? Não está nos vereadores que vão sempre votar com a prefeitura, porque pode ser que tenha alguma coisa em troca ali e isso varia de prefeitura para prefeitura, né? Então, por exemplo, o Partido Novo tem, em alguns, executivo também, né? Em prefeitura e em governo. E a gente sabe que é um desafio enorme você ter essa maioria ou ter um apoio sem trocar, enfim, coisas. Então, é um desafio que existe, que é possível, a gente está vendo que é possível fazer uma boa gestão séria, tal, sem isso, mas em outros municípios não, né? Então, tem os vereadores da base, tem os vereadores da oposição e tem os independentes, que é o nosso caso, porque a gente vota com a prefeitura, como você falou, naquelas pautas que são nossas, mas a gente não vai votar a qualquer custo. Primeiro porque, como a gente tem esse perfil mais técnico, então a gente vai se aprofundar nas discussões. Por exemplo, aqui em Curitiba, no ano passado, a prefeitura teve muito a prática de passar regime de urgência. Entendi. Então, muitos projetos, foi, se não me engano, 13 ou mais, 14, enfim, projetos no ano todo, em regime de urgência, quase mais que um por mês, que às vezes eram projetos que não tinha necessidade de ser urgência, porque a urgência é votada em 3 sessões, então a prova urgência só tem 3 sessões, e às vezes você não consegue se aprofundar. Então, por exemplo, o subsídio do transporte coletivo, que é um tema que também está na pauta, né? Porque a gente teve recentemente o aumento da tarifa de ônibus. E quando foi necessário dar esse subsídio, e também para ficar claro para as pessoas, praticamente todas as capitais ou cidades que tenham transporte coletivo tiveram que dar subsídio, porque a pandemia, ela diminuiu a circulação de pessoas. Casa, né? Então, ficou mais difícil se manter. O transporte coletivo, de uma forma geral, em vários países, ele é subsidiado. Então, é meio que já uma prática. Claro, daí a gente tem as mudanças, o Uber, a nova tecnologia e mais uma pandemia, então o negócio não se sustenta. Então, assim, na hora de votar isso, por exemplo, a gente sabe, fazendo uma análise técnica, a gente sabe que é necessário. Fazendo também uma análise do contrato. Existe um contrato que tem um prazo de 15 anos e que a gente sabe que ele é meio complicado ali. E que se a prefeitura não pagar o que está no contrato, ela vai ser judicializada, ela vai perder, enfim. Então, a análise técnica, o nosso voto seria pelo subsídio. No entanto, como foi regime de urgência, a gente não conseguiu se aprofundar no assunto. Por quê? Para eu ter certeza que é necessário aquele subsídio, eu tenho que avaliar qual é o custo da empresa, então quais são os gastos dela, qual é a receita, qual é a quantidade de passagens, o preço da passagem, vezes a quantidade de passageiros que ela teve de receita. Para ver se faz sentido. Eu tenho uma receita de 10 e eu tenho um custo de 8. Falta 2 aqui que a prefeitura tem que completar. E a gente não conseguia
validar esse cálculo. Então, entendeu? Ter certeza que a receita era aquela, que o custo era aquele e que o subsídio era aquele. Porque a gente teve muito pouco tempo para fazer essa validação. Então, era um projeto que, se fosse ver a parte técnica, a gente votaria favorável, mas da forma como ele foi colocado e por a gente não conseguir fazer essa validação, a gente votou contrário. Então, a prefeitura não consegue ter tanta certeza assim, não, elas vão com a gente sempre. Não, entendeu? O que é ótimo, né? Porque isso mostra a independência do novo na Câmara, né? E que não é assim. E dá um poder de barganha também, exato. né? Então, nas pautas que é o que a gente defende, reforma da Previdência Municipal, que a gente conseguiu fazer uma análise técnica, que a gente conseguiu se aprofundar e que tem tudo a ver com aquilo que a gente acredita, que é reduzir o custo da máquina, que é reduzir privilégios, que é, né, a gente sabe que tem uma diferença grande entre o setor público e o setor privado, a gente votou favorável. Mas, claro, a gente também se discutiu, se aprofundou, participou das reuniões. Então, a gente consegue conversar. Sempre é um desafio, assim, você pesar, né? Até que ponto que eu vou bater se eu sou independente e estou fiscalizando, né? Tem horas que eu vou identificar um problema e vou bater, só que eu não posso fechar todas as portas, né? Então, a gente também tenta sempre explicar isso para a prefeitura. Olha, para vocês também é importante que eu esteja fiscalizando. Vocês podem falar, por exemplo, como eu falei da linha verde, eles já tinham recebido o nosso requerimento, a nossa cobrança. A obra não está andando. Eles receberam uma cobrança do Tribunal de Contas, a obra não está andando. O que a prefeitura está fazendo? Então, dois justificativas a mais para chegar no final. Eles também já estavam tendo problemas e chegou no final, eles vamos rescindir esse contrato. Então, eu tenho mais gente comigo fiscalizando e vendo que o negócio não está andando e me cobrando se eu não estou fazendo nada. Então, esse é o desafio da gente explicar para a prefeitura, né? Eu era auditora independente. O auditor independente, ele vem de fora da empresa para fazer uma análise independente. E se, da mesma forma, se está tudo ok, é bom para a empresa dizer para o mercado, o auditor veio aqui e deu um parecer que está tudo ok. Chancelou minhas contas. Se não tiver também, você vai ter que resolver o problema, né? E é para isso que você me contratou, né? Então, a gente tenta explicar isso para que a gente consiga propor soluções. A gente também quer fazer essa fiscalização e esse trabalho propositivo, né? Como a gente falou, a linha verde, a gente sabe que tem vários problemas. Será que a gente não pode colocar uma sugestão, tentar ajudar? Eu tenho um engenheiro na minha equipe. Então, o objetivo também é ser propositivo, né? Eu quero melhorar a vida das pessoas, eu quero fazer com que a obra termine o quanto antes e que aquele trânsito horrível que atrapalha, né, a vida das pessoas diminua, termine, enfim. Eu quero melhorar. O que a gente pode fazer juntos? Porque eu sei que o prefeito tem também muitas coisas positivas, tem um objetivo que é também de melhorar a vida das pessoas. Às vezes a gente vai por caminhos diferentes, acredita em coisas diferentes, mas é o mesmo objetivo. Então, a gente tem... Isso é um pouco da política também, né, lá na Câmara. Na verdade, todos os vereadores que estão lá foram eleitos para melhorar a cidade, para trabalhar pela cidade. De novo, às vezes o caminho que o cara quer tomar, a gente entende que vai piorar, né? Que é o que você falou, o inferno das boas intenções. Eu falo que eu entendi que muitas ideias da esquerda não funcionavam quando eu entendi essa frase. De boas intenções, o inferno está cheio. Né? Não é só a boa intenção que leva a um bom resultado. Exatamente. Porque a esquerda tem muito isso e vende isso muito bem. Né? Boas intenções, um mundo maravilhoso, mas que na prática não funciona, né? E já diz o Thomas Sowell, você analisa uma política pelo resultado, não pelas intenções. O pior meio de analisar é considerar a intenção de quem propôs a regra. Sim. Que resultado ela levou? Sim. Esse vai ser o primeiro livro do podcast aí, Ricardo. Thomas Sowell. E às vezes você tem que explicar isso para o vereador do PT, para os vereadores que, enfim, de bairro, que estão lá propondo. Existe uma barreira ideológica, por exemplo, vamos pegar, só porque você enunciou, o vereador do PT, a vereadora, te olha de uma maneira diferente porque você é do Novo, como diz assim, essa ali é nunca do partido, vou votar junto. Nunca vou votar junto, porque é do partido do capital. Não aceito nenhum projeto. Assim, tem muitas divergências ideológicas, sim. Tem uma vereadora que ela sempre fala, assim, que é uma vereadora do PT, que ela fala assim, eu e a Indiara, a gente tem visões de mundo opostas.
Então, a gente acredita em coisas opostas. No entanto, em algumas pautas a gente está junto, que é fiscalizar o prefeito. Exato. Bom, é excelente que tenha pelo menos esse filtro, né? Sim. Exato. Então, ela sabe, né? Claro, daí ela, quando eu tô lá defendendo que, por exemplo, ela queria fazer uma lei para colocar mais restrições para as empresas de aplicativos. Daí, quando eu tento explicar que isso aí só vai contribuir para as empresas saírem da cidade, como já aconteceu em outros municípios que aprovaram esse tipo de lei. Então, você diminui o emprego, você diminui os benefícios que as empresas trazem para a vida das pessoas, e é pior no final. Você quer melhorar, mas vai piorar na prática, né? E aí ela acha que eu estou defendendo o lucro das empresas, do aplicativo, estou defendendo o capital, enfim. Então, a gente discuta isso. A gente trabalha juntos, por exemplo, na Comissão de Finanças. E quando a gente está avaliando a lei orçamentária, o PPA, a LOA, a LDO, a gente é tão exigente, questionador, da mesma forma, entendeu? Às vezes, a prefeitura quer fazer lá aportes, por exemplo, esses dias... aportes para a Coab, por exemplo, que é a companhia de habitação, aportes para o Curitiba Prev, que é o plano de previdência privado dos funcionários, além da previdência, enfim. Aí, por exemplo, né, eu até brinquei, no caso ou até mesmo do transporte coletivo ou da Coab, a diferença, assim, é que eu entendo que a solução é privatizar, é diminuir, né? É diminuir. Ela entende que... teve um dia que, por exemplo, Coab, assim... A operação não se paga, é muito deficitária, e você tem uma folha de pagamento gigantesca e sempre tem que ficar fazendo aporte. Então, assim, qual é realmente o papel disso daí se a gente tem a iniciativa privada propondo um monte de soluções e tal? Aí ela entende que tinha que criar uma secretaria da habitação a mais. Então, a forma de solucionar o problema é diferente, mas o mesmo rigor de entender se realmente aquele valor que a prefeitura precisa aportar está correto, de se a gestão está sendo feita de forma correta para ter necessidade de tanto aporte e tal, a gente tem o mesmo, entendeu? Tanto eu quanto ela. Né? Quer dizer, existe vamos dizer assim, uma mesma baliza ética no que diz respeito à fiscalização da conta, só que por conta de uma divergência de visão de mundo, a defesa dela será sempre pelo aumento do Estado, como se a criação de uma secretaria da habitação fosse melhorar o problema. Quando para nós só pioraria, né? Geraria mais gasto, tornando ainda mais pífio o resultado alcançado. Que às vezes a iniciativa privada resolve. Resolve. Né? Exatamente. E isso é o que acontece, por exemplo, nesse caso, que me parece emblemático, né, para explicar aqui para o nosso público. Obviamente, quando não se quer mais regulação no transporte por aplicativo, não é porque se pretende o mal do motorista, antes pelo contrário. O fato é que quanto mais houver regulamentação, menor será a chance de que não haja repasse para o consumidor, porque a regulamentação implica preço, esse preço é repassado para o consumidor, e aí ou diminuição no uso do aplicativo, ou o que é pior, o encerramento da atividade. O Uber Eats, né, parou de operar, se não me engano, no dia 8 de março, ele só atende agora, acho que supermercados. Exatamente. Um dia depois de ter sido aprovada a regulação a respeito do funcionamento dele. Então, quer dizer, é em favor daquele que presta o serviço e não contra. Sim. Esse é o que ponto. Presta e daquele que trabalha. Que trabalha, exatamente. Sim. Exatamente. E às vezes os problemas, né, que eles procuram solucionar, por exemplo, assim, às vezes obrigar que a empresa de aplicativo tenha lá um ponto de descanso para o motorista, que tenha um ponto para ele carregar o celular, enfim. E quando isso é uma demanda das pessoas, a empresa ela procura formas de solucionar. Faz uma parceria com restaurantes. Isso, às vezes, também é uma demanda do consumidor. Claro. Que, tá pagando pouco, enfim. Então, tem gorjeta, enfim. São coisas que o próprio sistema vai procurando soluções, né? E se fica insustentável, que nem agora a gente vê muito Uber reclamando gasolina e tal. Se não compensar para o cara sair de casa para trabalhar, ele não vai sair. Vai ter que aumentar o preço, vai ter que pagar mais, senão... Claro. E também vale dizer que, na nossa posição, não é que a gente acredite que a empresa é sempre a boazinha e dá sempre as melhores condições. A gente sabe que existem as dificuldades, mas a forma de solucionar é exatamente... A gente busca o pragmatismo, o que de fato acontece. Veja, no caso do Uber Eats, quantas corridas ali de motoboys vão deixar de ser feitas? Exatamente.
Em troca de quê, afinal? Exato. Em troca de quê? E recentemente nós tivemos aqui em Indiara o problema das máscaras, essa licitação. Me parece, e me corrija se eu estiver errado, que já houve um debate na Câmara sobre isso, não é? Ou um encaminhamento para que não houvesse compra, porque em Santa Catarina, por exemplo, foi liberada a máscara em local... em uso público, em locais públicos. Então, por que comprar agora máscaras? Sim. Então, a gente, até também, falando um pouco do mandato, né? A gente teve uma atuação forte nessa questão da pandemia também, né? Que a gente sabe aí que teve muitas restrições à nossa liberdade, né? E a liberdade do empreendedor, enfim. Então, foi uma área que a gente atuou também bastante, defendendo as liberdades e questionando, às vezes, as decisões que, às vezes, não são tomadas de forma técnica, né? Então, deveriam ser, até a própria lei traz isso, que todas as decisões deveriam ter embasamento técnico, mas, às vezes, não são. E agora, nesse momento, a gente vê que vários estados, municípios estão revisando a necessidade de máscaras. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, enfim, vários estados. Curitiba já está atrasada, Curitiba e o Paraná, né? Está tendo uma pressão forte. A Câmara já aprovou, nas últimas semanas, vários requerimentos para que eles revisem essa necessidade, considerando os índices atuais que estão em queda. Né? A gente tinha um receio grande aí que o carnaval aumentasse os índices. Ia dar um pico. Né? Mas não aconteceu, né? Eles estão caindo. E então está sendo muito demandado. Tem um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa sobre essa questão da obrigatoriedade das máscaras e também agora na Câmara. Até a gente vai votar a urgência amanhã para ser discutido em regime de urgência, para flexibilizar o uso de máscaras em locais abertos e também fechados. E aí, a nossa surpresa essa semana é que a gente viu uma licitação para compra de 700 mil máscaras, valor de 3 milhões e meio de reais, pela Secretaria da Educação. Pois é. A licitação seria feita, né? Ou está prevista para ser feita no dia 23 de agosto, 23 de março, perdão, nesse mês, né? Mas, enfim, ainda daqui a alguns dias. E a gente questiona, né? Se a gente está na iminência aí da flexibilização das máscaras... Por quê? E comprar toda a quantidade, porque essa forma de compra tem que abre a licitação, tem que comprar tudo. Então, e eles tinham feito compra de máscaras antes ou não? Sim, durante a pandemia a Secretaria de Educação distribuiu máscara para as crianças. Até lá no início a gente questionou a qualidade, porque era uma máscara bem, sabe, de baixa qualidade, depois melhorou. Então, eles fizeram, assim, porque a gente sabe que tem, enfim, crianças que têm dificuldade, né, que não é simples, assim. Então, eles distribuíram desde o início da pandemia, quando voltou às aulas. Precisa ter o acesso, né, de fato. Sim, e daí fizeram compras e distribuíram. Mas agora a gente questiona, né, será que tem necessidade? Porque qual é o risco? Você aprovar a compra, daí daqui a um mês, quando compra, já não precisa mais. Pois e aí, exato. Não tem como usar mais, né, para outra coisa. É um desperdício de dinheiro. É um desperdício do dinheiro público, do nosso dinheiro. Exatamente. Então, a gente até pediu para avaliar a modalidade, porque tem uma forma de licitação que você vai comprando pouco a pouco, não precisa comprar tudo de uma vez, e não precisa comprar tudo, né? E, claro, avaliar a necessidade também, porque a própria secretária de Saúde falou ontem, em entrevista, que provavelmente vai liberar em locais abertos, aí reavaliar para ver em locais fechados. Seria nas escolas, né? E tem uma demanda muito forte, assim, da população. Uma coisa boa, digamos, da pandemia que a gente teve no Brasil, aqui em Curitiba, no Paraná, mas também no Brasil, foi pais se organizando para reclamar, né, e demandar os seus direitos, que foi o retorno às aulas, né? Então tem vários grupos aí de pais que durante a pandemia, né, se manifestaram em relação a isso e que agora novamente estão se manifestando, né? Porque a própria Organização Mundial da Saúde, ela determina que deve ser avaliado o custo-benefício, que o prejuízo também para as crianças, por mais que a gente ache, não, elas se adaptam e tal, mas até para a questão da dicção, da fala, do aprendizado, né? Máscara todo dia também é complicado, traz outros prejuízos, né? Sem dúvida. Na prática de esportes na escola, dermatites e por aí vai. Exatamente. Crianças que sofrem com rinite são especialmente prejudicadas nesse momento. Sim. E aí, então, na Câmara, eu e a Amália, nós fizemos uma sugestão ao Executivo para reavaliar essa compra
considerando todos esses aspectos. E foi aprovada hoje e vai para prefeitura nos próximos dias aí. A gente espera que eles reavaliem, né? Tomara. Porque a gente está olhando de perto aí. Por favor, prefeitura, reavalie. Isso. Reavalie. Parece não ser o momento mais adequado para esse gasto. Exatamente. E, Indiara, até entrando num tema um pouco mais espinhoso, assim, você que está de dentro da política, qual a sua perspectiva pessoal para o ano de 2022, anos eleitorais? Temos eleição para presidente da República, a gente sabe que tem uma repercussão maior. O que você acha que tá para vir por aí? Olha, o ano é bem desafiador, né? As perspectivas, falando em eleição presidencial, acho que não são muito boas, assim, né? Aquilo que a gente fala, a gente vê tanta gente boa, tantos bons profissionais em empresas, no setor privado, e os que estão aí nas pesquisas são pessoas que a gente não gostaria de ter de novo aí, né? Tanto para um lado quanto para o outro. A terceira via ainda está difícil, né? A gente tem também, claro, um candidato do Partido Novo, é um cara bem preparado e tudo, mas, de novo, entra naquele desafio de ficar conhecido, de chegar nas pessoas. Então, esse é o nosso maior desafio. Mas, de novo, eu acredito que é uma mudança de longo prazo, assim. Eu acredito na renovação política, que está entrando gente boa na política, que por mais, né, que a gente falou no início que a política não é bem vista, que tem preconceito, que aquilo, as pessoas se afastaram da política e deixaram o caminho livre para quem queria fazer coisa errada, né? Essa é a verdade, porque é o que a gente vê muito. Mas eu acredito que tem pessoas bem preparadas entrando, assim, que é um movimento no Brasil todo, assim. Ainda é minoria, ainda são poucos, mas está aumentando, assim. Então, claro, por mais que as perspectivas para o presidente às vezes não sejam tão positivas, a gente não veja aí, né, ainda essa terceira via realmente consistente, a gente tem que entender que tão importante ou mais importante que o presidente o Congresso, eleger bons deputados. Então, acredito que a gente, né, muito nisso, vamos trabalhar para eleger bons deputados, é o meu compromisso, a minha meta, assim, para esse ano, eleger deputados. O que a gente tem batido aqui também é bastante sobre isso, é o trabalho formiguinha ali de, pessoal, vamos escolher bem os nossos candidatos, os nossos deputados, para que ver se com um Congresso mais forte a gente consiga caminhar, né? Sim. E Indiara não sai a deputada na próxima eleição? Pois é. Eu tenho ouvido bastante essa pergunta, né? Mas hoje ainda assim tem uma certa resistência no Partido Novo. Então, o Novo, no início, assim, tinha essa regra que para as pessoas não saírem no meio do mandato. Então, né, o Novo veio com várias ideias novas, com muita coisa diferente, e essa é uma, assim, que tem as suas razões, né, de terminar o mandato todo, foi eleito, então você cumprir, depois ir para outro cargo. Mas, por outro lado, a gente vê como as coisas funcionam, né? Eu sempre falo assim, a gente não vai fazer o que é errado. Mas hoje, por exemplo, a maioria dos vereadores na Câmara, aqui em Curitiba, vão sair candidatos a deputado. E muitas vezes o partido obriga o cara a sair porque ele vai conseguir mais votos, vai contribuir para eleger mais gente. Então, eu acho que, no Novo, quando a gente fica sendo muito purista com algumas coisas, a gente vai ficando para trás. Né? Então, eu acredito que essa é uma coisa que talvez poderia ser reavaliado, de você permitir que o vereador, por exemplo, saia para deputado. Porque se ele sair, quem vai ficar alinhado, né? O suplente é uma pessoa que passou por um processo seletivo, que vai continuar defendendo os valores do partido. Você tem mais uma pessoa lutando em outra esfera, né? Então, eu acho que poderia ser possível, assim. Mas não sei se é o momento ainda aqui no Paraná. Enfim, não sei se é uma coisa que a gente já superou. Então, assim, eu vou trabalhar de qualquer forma para eleger deputados estaduais, deputados federais, né? O que a gente conseguiu, essa bolha que a gente conseguiu furar e chegar nas pessoas, o meu objetivo é fazer com que eu apresente novas pessoas, pessoas bem preparadas que tem, né? Que a gente tem aqui no Paraná, para a população, para que elas se tornem mais conhecidas e que sejam opções viáveis e a gente consiga colocá-las e acho que lá no Congresso. É legal explicar também, por exemplo, se você saísse
porventura ganhasse, o que aconteceria com a cadeira? O Novo perderia essa cadeira? O eleitorado ficaria a ver navios ali? Não. Acho que é legal o pessoal entender também. Hoje, se eu saísse candidata e fosse eleita, ficaria o meu suplente, que é o vereador que foi mais votado, né? Que é o Rodrigo Marcial, né? Isso. Aqui em Curitiba é o Rodrigo Marcial, que ficou em terceiro, né? Então, ou se a Amália saísse, ele assumiria. Que é um cara super bem preparado, que participou de um processo seletivo, foi aprovado, né? Já participou de 2 eleições. Então, a gente entende que não seria ruim para o partido, né? Mas também, talvez ele seja candidato, né? Então, vamos também, de qualquer forma, trabalhar. Que dentro do Novo, e o público do Atlas sabe que eu e o Marra somos filiados ao Novo. Dentro do Novo existe eu acho, uma briga entre aqueles que são excessivamente pragmáticos e aqueles que são excessivamente puristas. E quer nos parecer que o caminho está nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É possível flexibilizar algumas regras sem que o partido perca a sua essência. E isso é fundamental. É fundamental até para que nós continuemos sendo uma proposta viável, né? De nada adianta nós nos enclausurarmos em um purismo que vai nos levar a sair das eleições. Simplesmente isso. E aí ficaremos nas casas de cada um discutindo como somos virtuosos e como nossas ideias são as melhores, sendo que elas não têm alcance prático. Não adianta. Exatamente. Né? Então, alguma dose de pragmatismo é essencial. Sim. Você tem sentido uma piora no clima político, no clima dos debates nos últimos tempos? Ou isso tem sido constante? Quero dizer assim, de alguma maneira você percebe a internet mais tóxica do que quando você começou, por conta dessa polarização política, ou as coisas sempre foram mais ou menos assim? Eu acho que nos últimos anos está um pouco mais, né? Essa polarização, né? É claro que a eleição passada foi já isso, uma divisão, brigas ali de WhatsApp, família e tal, né? Eu acho que essa eleição ainda vai ser polarizada, infelizmente, porque, né, vendo aí os 2 principais candidatos, assim, o que defendem, né? Que é bem oposto, assim, então eu acho que ainda vai ser bem polarizada. Que é um desafio, né? O que a gente conseguir conviver, enfim, mostrar os nossos candidatos nesse ambiente, assim. Mas eu acho que ainda tem bastante polarização. E é impressionante, né, como os ânimos estão aflorados, assim, você praticamente não consegue conversar de forma racional, trazer o debate, assim, e eu e o Ricardo, pelo menos, a gente sempre tem a prática de ouvir a ideia, tentar entender qual que é o ponto da pessoa, às vezes, porque eu posso estar errado, às vezes eu tô achando que, esse aqui é o melhor caminho, que faz sentido a minha argumentação, mas David traz um ponto de vista e da outra parte eu não vejo tanto, assim, seja ela de onde ela venha, uma dificuldade até de ouvir do que a gente está falando no dia a dia mesmo. Se você vai num debate de Instagram, de Facebook, tá certo que não é o melhor palanque para se discutir, mas você não consegue, parece que, trocar ideias divergentes com ninguém, mas tanto que a gente fica brincando que quanto tempo que a gente vai demorar para ser cancelado aqui no podcast, né? Porque você vai falar alguma coisa, não... Recentemente... Concordo. Recentemente me causou muito impacto perceber que eu tinha uma quantidade de bloqueados nas minhas redes sociais, assim, inusitada. Eram dezenas e dezenas, eu pensei, mas como isso, né? Sendo que o meu critério é só você não pode me xingar na minha rede social, né? Que eu acho, não xingo ninguém, não tenho, às vezes o debate pode ser mais ríspido, mas a partir daquele momento eu acredito que não haja mais o que ser acrescentado. E eu vi que é uma quantidade expressiva. E dentro da minha bolha eu percebo assim uma polarização ainda maior. Né, e participando de atividades políticas, isso que é engraçado quando você faz parte de um partido como o Novo, né, vem o pessoal e diz assim, vocês votaram contra o mito, não voto em você. E por outro lado vem assim, não, vocês são um baba-ovo do mito, não voto em você. O que talvez seja a maior prova de independência do Novo, né, de autonomia, porque não estamos nem aqui nem ali. A gente fala muito isso no Novo, né? Se a gente está sendo tão criticado pela direita, pela esquerda, por todo mundo, alguma coisa de certo a gente estamos fazendo, bem isso. Porque realmente eu concordo, assim, é uma polarização e briga. Eu também, que nem você falou,
só bloqueio quando a pessoa passa do limite, né? Exato. Vem na minha rede, não me conhece, não acompanha meu trabalho, e é incrível. Você que às vezes está lá ajudando, você vê, né? Como tem gente que lá, daí nos comentários, eu lembro até na época da discussão do aumento, né? Ah, mas você tem carro, você usa tudo. Pô, acho que você me acompanha, que eu não uso carro, você vai esclarecendo. E, claro, tem gente que é educado e tudo bem, mas tem gente que parte para ignorância. Exatamente. Né? E aí não dá. E de uma maneira gratuita, né? E já no começo do debate, a pessoa crê que tudo que ela tem a contribuir naquele ponto é te xingar, né? Como se isso... Eu não sei, eu lamento que nós temos chegado a esse estado no Brasil. Alguns eu percebo que são comentários reiterados e são robôs. Né? Outros, eu entro no perfil para ver e digo, essa pessoa existe. Né? Que ruim conviver com alguém tão mal educado assim. Né? Para isso existe o bloco. É usado com moderação, mas às vezes tem que ser usado. Sim. E voltando para o cenário municipal, quais são as próximas pautas em que você vai se engajar, em que você percebe que existe uma necessidade de posicionamento, enfrentamento e discussão? Como eu disse, né, esse ano uma das pautas é a questão do empreendedorismo, da desburocratização, então essa é uma pauta foco. Esse ano também, que é um ano de retomada econômica, né? Agora o mundo já está um pouco de ponta cabeça, né? Enfim, guerra e inflação enorme, então as coisas estão mais agitadas. Mas considerando o cenário da pandemia do ano passado, então esse ano a expectativa era essa retomada, então que os setores voltassem a trabalhar, enfim, e também essa questão da desburocratização fica ainda mais urgente, né? Considerando as dificuldades, considerando que muita gente perdeu os empregos e teve que empreender, né? E encontrou no empreendedorismo uma saída ali, e que ainda não é formalizado justamente pela dificuldade de se formalizar. Então, acho que essa é uma pauta assim, urgente e importante para a cidade. Né? Aí, claro, também ainda as consequências da pandemia, como essa questão das máscaras, das multas, também a gente ainda está vendo as pessoas serem multadas por restrições da pandemia, então a gente também está discutindo isso aí nos próximos dias. São coisas assim que estão na pauta, né? A gente continuar a fiscalização, né? Falando do mandato, né? Continuar a fiscalização, esse trabalho de entender as dificuldades, de revogar as leis, porque até isso é burocrático também, todo o processo que tem que passar para conseguir revogar. Então, isso continua na pauta. Redução de benefícios, de privilégios, aí... Esse ano tem as eleições, então a gente vai trabalhar muito, né, tornando os candidatos do Novo mais conhecidos. E aí eu sempre falava assim que o meu objetivo é fazer um bom mandato, né? Não era só ser eleita, mas realmente fazer um mandato que seja exemplo, que as pessoas até que estão de fora da política se inspirem para olhar e falar, pô, é possível entrar lá. Existe esperança. E fazer um bom trabalho, né? Tem jeito, né? Tem gente que está fazendo. Então, esse é o meu principal objetivo para que inspire mais gente a vir para a política. Não adianta a Indiara sozinha lá, né? Ou os deputados, vereadores do Novo, que ainda são muito poucos, como você falou, né? Ainda são minoria nas casas legislativas. Então, a gente tem que trazer mais gente, a gente tem que ir aumentando esse número para realmente propor mudanças efetivas, né? E, Indiara, uma pergunta pessoal. Sobra tempo para leitura, para hobby no meio dessa correria? Porque é mãe, é vereadora, né? Uma pessoa extremamente inspiradora e dedicada a nos representar na Câmara. Sobra algum tempo para fazer alguma outra coisa? Sobra. Às vezes a gente tem que saber, né? Se colocar alguns limites aí, né? Enfim, para se dedicar à família, mas sobra assim, né? Filho, por exemplo. É uma demanda permanente. Tem que ter tempo. E tem que ter, né? Não tem como delegar, enfim. Então tem que fazer o papel. Então, às vezes, você tem que dar uma pausa lá para o celular e para as demandas, para descansar também, me preocupo bastante com a saúde. Claro. Eu sempre gostei de esportes, então dormir bem, se alimentar bem, então tem que achar um tempo. Final de semana também, às vezes a gente tem um evento do Novo, um de outro, mas na maioria dos finais de semana tem que descansar. Fazer algum esporte. Eu já fiz bastante corrida,
academia. Comecei recentemente a jogar tênis. Ah, que bacana. Que eu nunca tinha jogado, assim, nunca me vi jogando. Mas... Tem conseguido manter? Sim, eu comecei em novembro, eu comecei a fazer aula. Uma prima minha faz, meu namorado joga tênis, daí ele me incentivou, assim, a começar. E daí eu comecei desde novembro, e no começo é difícil, né? Mas agora a gente já está conseguindo bater uma bolinha. Que bacana. E, enfim, acho que é importante também, né? Família, como você falou, hobby, leitura, outras coisas, senão a gente também não é de ferro, né? Senão uma hora não aguenta, né? Uma hora pifa. Mas com que certeza. maravilha. Sim. E onde que acompanhamos o seu trabalho nas redes sociais, Indiara? Por favor. Então, convido todos a me acompanhar lá no Instagram, indiarabarbosa.novo, no Instagram e no Facebook. A gente tem também um canal aqui no YouTube que a gente divulga todos os vídeos, toda semana lá as falas na Câmara e vídeos sobre os mais variados temas, né? Linha Verde, que a gente está falando bastante, então sempre a gente posta lá no YouTube também. Então, convido aí o pessoal a nos acompanhar, mandar mensagens também, até, né, a gente está numa época aí de decisão para se envolver na política. Então, vou aproveitar o momento aí para convidar, né, o processo seletivo do Novo até terminava hoje, né, o prazo, né? Será que vai ser prorrogado? Então, até agora a gente está na expectativa, né? Esperamos que sim. Mas, de qualquer forma, eu sei que tem gente que está nos acompanhando aí que talvez tenha esse interesse de entrar para a política ou até de apoiar pessoas, né? De apoiar mulheres, que, né? A gente tem mulheres também que entram lá, que têm filho pequeno, enfim, que precisam de um suporte, de um apoio, como a gente falou, todas as dificuldades que os políticos do Novo enfrentam para serem candidatos, até pela questão da restrição do fundo eleitoral, do fundo partidário, que na verdade é uma opção, né? O Novo não decide não usar, não entende que é correto, por isso não usa, mas é um desafio grande. Então, a gente precisa de apoiadores, de pessoas aí... E que existem outras formas, né? De financiamento. Sim, de financiamento, de divulgar. Né? Então, às vezes a pessoa compartilhando ali não quer se envolver. Pessoal, divulgue a ideia da pessoa que você acha que é interessante. Aqui no nosso podcast a gente tem esse mantra que é as ideias que podem mudar o mundo, né? Então, divulgue as ideias, seja um apoiador financeiro, vá atrás para saber as ideias a fundo, para entender. Para ver se concorda. Para ver se concorda, exatamente. E a lição que fica, né, te agradecendo muitíssimo por ter dispensado esse tempo para o Atlas Podcast, a lição que fica é que a Indiara prova que é possível ser uma pessoa sem anterior vinculação política, que não vem de família tradicional, mas que com muita competência, com muita qualidade, consegue participar e contribuir, né, na política de uma maneira que vem chamando a atenção de todos e merecendo aqui o nosso aplauso. Então, muitíssimo obrigado, Indiara. Tenho certeza mesmo, é mais do que convicção, é certeza que o teu depoimento aqui conosco inspirou muitas pessoas, espero que inspire muitas mulheres, né, que vejam como a tua trajetória é bonita e como é possível, sim, participar da política sendo honesto, mantendo princípios, sem cair em fisiologismo, sem cair em más práticas. Obrigadíssimo, Indiara. Foi um enorme prazer. Obrigada, eu que agradeço aí pela participação. Foi muito legal a conversa também. Também espero aí que as pessoas se inspirem, né? Que venham participar, que tenham uma atuação proativa na sociedade também, né? Que a gente consiga aí transformar a sociedade, independente de onde a gente está, que a gente entenda de política, se interesse, mas que a gente participe aí das soluções dos problemas. Então, agradeço. E será sempre bem-vinda aí quando quiser aparecer de novo. As portas estarão sempre abertas. E, pessoal, nós vamos deixar todos os links das redes sociais da Indiara na descrição desse vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, gosta do nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe com as pessoas que você acha que vão gostar dessa conversa, ative o sininho para você receber as notificações e é só o começo, vai vir muita coisa boa por aí.